Se você tivesse ali um vídeo com uma fita cassete com 5, 6 vídeos, aquilo não iria causar nenhum tipo de problema. Então, o grande dano da pornografia é o excesso de acesso que a gente tem. Tipo, tem dados mostrando se tá aumentando o acesso em sites e tal? Você sabe se tem alguma coisa? Nossa Senhora. E olha que eu tenho meu dado é até atrasado. Eu tenho um dado, acho que de 2018, e eles falando que nos Estados Unidos, 50% dos acessos na internet é voltados para a pornografia. Caramba, meu. Isso eu vi, assim... E assim, eu já vi que homens, assim, 99,8% dos homens já consomem regularmente ou já consumiram, já tiveram algum tipo de contato. Algumas mulheres têm um dado. Todo mundo. Sim, ou já teve ou vai ter contato. Mulheres é menos? Mulheres o número é bem menos, porque veja que é uma indústria, tem esse número, tem esse percentual, mas é que é uma indústria muito formatada e moldada para homens. E aí é um dos grandes problemas que tem, né, de pensar nos impactos, que é essa coisa da misoginia. São práticas muito violentas. Caramba. Foi feita uma pesquisa com 4.000 cenas de sexo, e dessas 4.000 cenas de sexo, 90 e poucos % dessas cenas envolviam violências contra mulheres. Eu estou levantando esses dados um pouco de cabeça, gente, mas depois, quem quiser ter acesso a esses artigos, eu já separei um drive. Ah, legal. Só me pede no Instagram, eu libero o drive com todo o banco de dados, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar. Então a galera manda lá na sua DM, Gabriela Cruz, a galera acha teu Instagram. É gabrielacruz.f, elas vão achar meu Instagram, me manda DM, Gabi, quero acesso ao drive. Show. E eu entrego pra vocês, porque... Já pensou se esse episódio bater 1 milhão de views, coitado de você na DM, você vai ter que mandar pra todo mundo? Amém, prometo. Se bater 1 milhão eu mando, senão eu não mando. E aí, desses 4.000 cenas, 90 e poucos era de violência? De violência contra mulheres. Então, muitas vezes isso não é tão excitante. E imagino que a galera que assistia homens não caracterizavam como violência. Deles não perceberem? Não sei se tem esse dado. Não tem esse dado. Inclusive, pensando nesses impactos, o pessoal fala assim, a pornografia influencia na misoginia, aumenta a violência contra mulheres. Na realidade, isso são estudos associativos. Não tem como a gente dizer que uma coisa vai causar a outra, porque a nossa sociedade sempre teve esse traço misógino, sempre existiu essa coisa da ideia da violência contra a mulher. O que tem são estudos associativos. Então, no artigo ele deixa bem claro que isso aqui impacta em quem já tinha propensão a cometer atos violentos. Perfeito. Já tinha uma relação, já tinha um histórico. Perfeito. Tem esse dado também importante ressaltar. E a parada da rede social, Gabi, você acha que a rede social é como se fosse uma... Eu não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas como se fosse uma... Não diria porta de entrada, mas um convite principalmente acho que aos homens assistirem pornografia na medida em que a gente tem redes hipersexualizadas? Eslen, meu filho tem 8 anos. Os gibizinhos dele, os jogos dele já tem pornografia. Porque, por exemplo, o algoritmo do Instagram naturalmente vai entregar o que tem mais views e o que tem mais tempo de tela e o que tem mais like e mais engajamento. E muitas vezes esse tipo de conteúdo é um conteúdo um pouco mais hipersexualizado. E eu não tô aqui nem entrando no juízo de valor se aquilo deveria ser feito ou não, ou se aquilo deveria ser encarado ou não como hipersexualizado. Mas é inevitável a gente entender que, por exemplo, um homem de sunga ou uma mulher de biquíni, dependendo do contexto, pode passar algum tipo de impressão de hipersexualização, o que eventualmente é utilizado, inclusive, pela indústria em algum tipo de propaganda, seja de determinados alimentos para a saúde, associando com o corpo muito bonito, seja para determinados tipos de roupa, associando com um corpo muito bonito. O fato é que, na minha cabeça, pelo menos, que não estuda muito esse assunto, mas estuda um pouco de comportamento e na minha cabeça meio que faz sentido, às vezes a propaganda ou a pessoa que está ali fazendo aquilo quer passar uma determinada mensagem, mas o moleque que está ali assistindo, ele acaba não pegando a mensagem e pegando a parte do corpo, e, enfim, do corpo em forma e tudo mais, e aí ele vai lá para o site adulto assistir pornografia. Você acha que tem uma relação disso? Tem total relação e sempre teve essa relação, porque quando não existia internet, eu lembro que o meu primo falava que ele ficava lá mexendo na revista Hermes, Avon, que tinha as mulheres de calcinha, tinha uma coisa, ele ficava tocando punheta ali, então só tá mais fácil. É importante a gente pensar que não é sobre a gente combater, não é sobre a gente se afastar, não é sobre a gente evitar, é sobre a gente educar, ter educação em sexualidade. Até porque não tem como combater. Como é que tu vai fazer? Aí vira uma censura. Exatamente. Vai falar, não pode mais postar foto de biquíni. Não pode mostrar foto da bunda, não pode mostrar foto de sunga.
Não tem como fazer isso, né? Exatamente. O que se precisa é isso. Educação e sexualidade. É muito doido aqui no Brasil a gente ainda ter esse tabu. Os Estados Unidos, eles têm um projeto dentro lá, tem escolas de educação em sexualidade. E o que eles estão fazendo agora lá é um negócio que eles chamam de porn literacy. Tipo, educação em pornografia. Nos Estados Unidos, as escolas educam as crianças para lidar com a pornografia, dentro dos programas de educação em sexualidade. No Brasil, a gente está ainda nesse campo de, se eu falar, eu vou estimular. É melhor não falar, mas entrega o celular na mão da criança. Exatamente. É tipo quando se falava de drogas, não dá pra falar de drogas com os filhos que eles vão querer usar. Aí o amiguinho fala. Parece que ninguém teve infância do tipo, gente, nossos pais falaram pra gente que não era para acessar. Não consuma isso, não veja isso. Quem foi que deixou de ver porque o pai falou que não era para ver? Cara, a gente fazia altos rolos para poder acessar as revistas, né? Eu já citei um livro aqui, em algum episódio recente, acho que foi no episódio que a gente fez sobre neurociência infantil, e é um livro intitulado A Sociedade, a Geração Ansiedade, alguma coisa assim, que é do Jonathan Haidt, se não me engano. E ele escreveu uma naca de um livro assim, que a principal tese do livro é: os pais estão hiperprotegendo as crianças e os adolescentes do mundo real. Então não pode fazer, não pode subir na árvore, não pode jogar futebol, vai se machucar, não pode pegar o ônibus sozinho. Mas estão hipoprotegendo da internet. Exato. Que é um lugar bem perigoso. Exatamente. Então muitos pais me perguntam, Gabi, quando que eu começo a falar sobre sexualidade com meu filho? Falo muito simples. No dia que você olhar para o teu filho e achar que ele já tem idade para mexer num celular, então você também está entendendo que ele já tem idade para você conversar com ele sobre sexualidade. Legal. Porque vai estar na mão dele. Então, muito da ideia é sobre você ensinar crianças e adolescentes de que aquilo não é mundo real. A questão é quando o sujeito fica consumindo aquilo e ele entende que ele vai ter acesso àquilo na vida real. E aí a pessoa começa a achar que estou tendo problemas, estou com disfunção erétil porque eu estou consumindo pornografia. Não existe estudos ainda que consigam fazer essa relação de causa e consequência. Qual que você acha que é a relação? Na minha cabeça, o cara tá colocando a expectativa num lugar que não atinge. Perfeito. Exatamente. Tipo, ele vê um vídeo pornô com um cara com 5 meninas, aí ele joga o que é, teoricamente, o prazer nesse lugar, e aí ele tem a namorada dele, assim, que... Cara, eu não entendo. Veja, o cara assiste o filme lá do Homem de Ferro, ele sabe que ele não vai voar. Mas aí ele assiste a pornografia e ele acha que ele vai dar conta de fazer aquilo. E você encontra muito isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o tempo inteiro. Chego pacientes que viram para mim e falam, Gabi, você tem alguma técnica para me ensinar que eu pudesse ejacular muito? Eu tô aqui na consulta porque assim, eu tô broxando. E aí quando você vai fazer lá, avaliar o paciente, ele não tá broxando, ele tá tendo perdas de ereção durante a relação sexual. Mas ele quer que a ereção dele dure 40 minutos de relação, tipo... Não, por quê? Porque ele vê no filme isso. Durante os filmes, os caras sempre estão muito dispostos, não tem perda de ereção, as mulheres estão sempre muito satisfeitas, elas nunca dizem não, e aí ele começa a achar que eles têm uma falha. Perfeito. Eu tô durando 20 minutos. Cara, tá durando 20 minutos, tá? Cara, quem é esse super-herói aí, mano? Construiu uma estátua dele aí na praça da cidade. Sim, e eu já cheguei pacientes de, Gabriela, eu transo todo dia, eu queria transar mais que uma vez por dia. Da régua, só que a gente não pode julgar. Aí onde entra o que é normal, o que é patológico. Que régua a gente vai usar. E assim, deixa eu te perguntar. Então, assim, dentro do... Só pra contextualizar e pra galera ir entendendo. Então, o rolê é educar desde cedo a galera pra entender que aquilo ali não é real, que aquilo ali são atores que estão ali e atrizes, o próprio nome deles são intitulados assim. E que é um formato de filme, de conteúdo organizado para ser bom de assistir, mas que não é a realidade. Perfeito. O que a gente assiste, por quê? Porque ele não vai conversar com a nossa resposta fisiológica. Vem lá a Master e Johnson, na década de 60, vê o ciclo de resposta sexual e mescla o que a gente dá conta de responder sexualmente. O que a gente vê ali não corresponde com a nossa fisiologia. Essa ereção eterna, essa ejaculação enorme que você tem, esse tempo não conversa com a fisiologia do corpo humano. Os mecanismos de ereção, mecanismos de excitação, ele é finamente regulado por uma série de hormônios, neurotransmissores, emoções. Muitas vezes você está ali num contexto sexual, caramba, passa uma emoção, a criança chorou no quarto, você direciona a tua atenção para o outro lado, natural, você vai perder a ereção. As pessoas já ficam meio... Estresse com o trabalho, momento de vida.
Exatamente. Então, por isso a importância dos profissionais de saúde, nós psicólogos principalmente, falarmos sobre isso com os nossos pacientes. Porque a sexualidade, ela está intrínseca à nossa condição. Eu fico olhando assim a galera, todo mundo é... Sono. Sono está intrínseco à condição humana. Alimentação está intrínseco à condição humana. Atividade física, a nossa sexualidade também. Então, um dos pontos que se levanta para a gente olhar a questão da pornografia e da sexualidade, mas no campo da compulsão e não da adicção, é justamente essa relação. Não é algo que você tenha que tirar da pessoa. Cocaína, álcool, isso não agrega em nada no ser humano. Então você pode tirar, ir lá, propor 12 passos, excluir o comportamento, abster-se, diminuir. Agora, quando a gente pensa na sexualidade, por estar atrelado, é muito mais a gente poderia olhar um raciocínio clínico da ordem da compulsão, da gente ensinar a pessoa a se relacionar melhor com aquilo e não tirar ela daquilo. Porque não adianta a gente tirar a pornografia da mão do sujeito e ele não tem nenhuma noção de educação em sexualidade e de como o próprio corpo dele funciona. Tem um movimento nos Estados Unidos, o tal do NoFap. Pessoal, a galera lá da pornografia entrou no bonde lá da galera do NoFap. Isso tem dado prejuízos enormes e tem chegado na clínica, já chegou para mim, pacientes... Só para a galera entender o que é o NoFap, esse movimento. NoFap é um movimento que tem na internet, onde a galera não só vai se abster da pornografia, como também da masturbação. Você sabe por que chama NoFap? FAP? É um meme, né? É um meme por causa do movimento, do barulhinho do movimento, de ser FAP. Eles fizeram o NoFap. Só que o que a gente tem, e aí a ciência já está careca de saber, é o quanto a masturbação está associada aos melhores desfechos positivos em sexualidade e em saúde sexual. A masturbação, ela é a primeira linha de tratamento para diversos transtornos em sexualidade. Transtornos de orgasmo, sobretudo. Que interessante. Então, tem inúmeros benefícios. A masturbação, ela vai favorecer melhora de orgasmo, melhora de autoconhecimento corporal, vai reduzir diversos índices. Inclusive, é uma estratégia de promoção de saúde. Você vai nas pesquisas, nos guidelines, na OMS, é indicado que as pessoas se masturbem. O problema é quando entra essas pornografias, principalmente as mais agressivas em termos de estímulo. Exatamente. Aí vem onde entra, realmente tem a ver a questão da dopamina, que aumenta, mas é muito mais sobre como eu me relaciono com isso. Perfeito. Eu me expor a situações, eu posso assistir pornografia, mas o quanto você poderia mesclar o seu contexto de, vai ter ali a masturbação com pornografia, mas eu em maior quantidade vou me masturbar sem a pornografia. Não tem problema algum se masturbar. E um negócio muito engraçado, que eu faço muito algumas estratégias com os meus pacientes, e eu falo sobre isso, né? A gente entra nesse lugar de falar sobre a masturbação, e a gente, você pode se masturbar com a pornografia, mas tenta se masturbar sem. Eles chegam, putz, Gabi, muito chato, demora muito. E aí eu fiquei curiosa com essa coisa da quantidade, porque o que para mim eu entendo como normal, o tempo normal, para eles, principalmente para os jovens, é que demora demais. Eu fiquei 20 minutos ali. Então, se o cara tá ali com a pornografia, tem aquela hiperestimulação visual. Ele tem uma hiperestimulação fisiológica, porque ele está ali no controle do órgão dele com a mão. Ele tem essa dupla hiperestimulação. Claro que a resposta vai vir muito mais rápida. Vai vir tão rápida que ele sequer vai perceber qual é a resposta que o corpo dele dá. Então, quando chega no contexto de transar com uma outra pessoa, aí envolveu muita coisa. Envolve um ser humano, envolve preferência, envolve relação. Eu tenho que satisfazer o outro, eu tenho que me satisfazer. Uma leitura de cenário, né? Exatamente, que ele perde essa habilidade quando ele fica ali, Olha só que interessante. embebido